João Batista era caminhoneiro há mais de 20 anos. Conhecia o Brasil como a palma da mão e já tinha encarado de tudo: estradas precárias, assaltos e noites intermináveis ao volante. Mas nenhuma viagem o preparou para o que enfrentaria na Transamazônica. Naquela noite, com o caminhão carregado de mercadorias, ele cruzava um trecho isolado da rodovia. O céu estava escuro e a floresta ao redor parecia mais viva do que nunca. Árvores enormes se curvavam sobre a estrada, criando túneis naturais que abafavam o som do motor. Só mais umas horas e eu chego no próximo posto, murmurou para si mesmo, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Por volta das 2 da manhã, João avistou algo na estrada. Um homem estava parado no meio do asfalto, de costas, usando uma roupa suja e rasgada. Ele diminuiu a velocidade e buzinou, mas o homem não se mexeu. Quando parou o caminhão a alguns metros de distância, abriu a janela e gritou: "Ei, sai da frente, companheiro!" O homem virou lentamente. Seu rosto estava desfigurado, com olhos fundos e um sorriso macabro que parecia impossível para um ser humano. João gelou. Antes que pudesse reagir, o homem desapareceu diante de seus olhos, como se fosse feito de fumaça. Acelerando o caminhão, João tentava se convencer de que estava apenas cansado. Ligou o rádio, mas só havia estática. Minutos depois, o banco do passageiro começou a render, como se alguém estivesse sentado ali. Ele olhou de relance e viu uma sombra, vaga e distorcida, refletida no para-brisa. "Isso não está acontecendo", ele murmurou, tentando manter a calma. De repente, uma voz grave e rouca ecoou dentro da cabine. "Por que você voltou?" João pisou fundo no acelerador, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Ele nunca havia estado naquela região antes. Então, o que significava aquela pergunta? Após horas dirigindo, ele avistou luzes ao longe. Pensando que fosse um pequeno povoado, decidiu parar e pedir ajuda. Mas, ao entrar na vila, percebeu que algo estava errado. As casas eram feitas de madeira velha, com portas e janelas trancadas. Não havia pessoas, apenas um silêncio aterrorizante. Quando desligou o motor, as luzes do caminhão piscaram e se apagaram. João tentou ligá-lo novamente, mas nada funcionava. Ele desceu, gritando por ajuda, mas tudo que ouviu foi o som do vento e de algo se movendo entre as árvores. Foi então que ele viu. Figuras encapuzadas começaram a emergir da floresta, carregando tochas e cantando em uma língua desconhecida. As figuras cercaram o caminhão, e João correu de volta para a cabine, trancando as portas. Ele assistia, horrorizado, enquanto eles derramavam um líquido preto ao redor do veículo, formando um círculo. O som dos cânticos ficou mais alto, quase ensurdecedor. No meio do grupo, uma mulher surgiu. Seus olhos brilhavam como fogo, e ela apontou diretamente para João. "Você ousou cruzar nosso território. Agora pagará o preço." Antes que ele pudesse reagir, a cabine começou a se encher de fumaça negra. Ele tossia, lutando para respirar, enquanto a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. De repente, o motor do caminhão rugiu sozinho. As luzes se acenderam, cegando as figuras encapuzadas. Sem entender como, João engatou a marcha e acelerou, quebrando o círculo e deixando para trás os gritos furiosos do grupo. Ele dirigiu sem parar até o amanhecer, quando finalmente encontrou um posto de gasolina. O frentista, ao ouvir sua história, ficou pálido. "Você passou pela Estrada das Sombras. Dizem que ali vive uma seita que protege um segredo antigo da floresta. Quem cruza o território deles nunca mais é o mesmo." João, com olhos arregalados, apenas balançou a cabeça. Nunca mais quis voltar para aquela estrada, mas as sombras da noite sempre o perseguiram, sussurrando a mesma pergunta: "Por que você voltou?" João abandonou a profissão meses depois, mas ainda acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Dizem que,
Ao passar pela Transamazônica, é possível ouvir o som de um caminhão fantasma correndo pela estrada e a voz de um homem gritando por socorro. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.